Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E por esses dias, nós estamos indo salmo a salmo. Nós vamos hoje ler o Salmo 7. Lembrando que os salmos, eles são a nossa grande fonte de inspiração para orações. Embora o livro dos Salmos foi criado para ser um cântico, um livro de cânticos, também para nós hoje se torna um livro de orações. Porque se você ler o Salmo, você vai perceber que a maioria deles está fazendo uma oração a Deus. Seja de gratidão, seja de louvor, seja de angústia, de tristeza, seja de petição, intercessão. Todo tipo de oração que você precisa fazer para a tua vida estão nos Salmos. Além disso, essas orações, elas são inspiradas por Deus, de maneira que você não erra ao orá-las. Às vezes a gente fica pensando assim, como que eu devo orar? Você vai aprender nos Salmos. Ou então, o que eu devo orar? Você vai aprender nos Salmos. Vamos lá para o Salmo 7? Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domine sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele, já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dará luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade cai sobre a sua própria cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. E o versículo 17, que é o último, eu, porém, louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao Senhor, o meu Deus, o Altíssimo. Glória a Deus. Queridos, essa palavra aqui dos Salmos, essa palavra é uma palavra que foi escrita por Davi. Foi uma das orações que ele fez enquanto ele fugia do Saul. Davi, ele foi chamado por Deus, ele foi ungido por Deus através lá do profeta Samuel, do Samuel. E a partir dali, o Davi começou a ser perseguido gratuitamente pelo Saul, que era o rei daquele momento. Porque Davi tinha sido ungido rei. E agora ele começa a clamar a Deus, falando, Deus, não permita que o meu adversário me alcance. Não permita que aquele que, sem causa nenhuma, sem motivo, está me perseguindo e tentando me derrotar. Aí, há um livro sobre os Salmos muito importante para a nossa vida, que ele faz uma comparação. O nome é Os Salmos e Cristo. Os Salmos e Cristo. Então ele pega o livro dos Salmos, vai até os Evangelhos e também as cartas de Paulo e começa a observar a relação ou as relações que esses Salmos têm com o Novo Testamento. E é interessante, queridos, porque ele diz assim, Senhor, não deixe que os meus adversários me persigam e me tomem tal qual um leão faz com a sua presa. Lembra de uma palavra da palavra de Deus, da própria Bíblia? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz, sede sóbrios e vigiai, o diabo vosso adversário anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Pedro disse isso. Paulo também disse que Deus o livraria da boca do leão. Então, na Bíblia, quando está se falando de adversário lá nos Salmos, a gente pode espiritualizar e entender, como Efésios 6,12 diz,
que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes malignas nas regiões celestes, contra os principados e potestades, contra as hostes infernais que tentam a todo tempo nos destruir, nos derrubar, nos tirar da presença de Deus. É muito interessante o salmista orar: Deus, não deixe que eles me alcancem tal qual um leão que busca a sua presa. Ou seja, ele estava já ali repreendendo o mal como o mal realmente era, algo demoníaco. Porque às vezes a gente está lutando contra pessoas, mas as pessoas são influenciadas pelo diabo. Então a gente precisa aprender a lutar essas guerras. Como? No nome, no sangue, no poder de Jesus Cristo. Repreendendo todo o mal. Sim, orando por aqueles que nos perseguem, repreendendo o demônio que a está incitando a fazer aquilo. Parece até uma loucura, mas claro, você não vai orar. Olha a sabedoria. Você, por exemplo, o meu marido, a esposa vai dizer, está tomando umas atitudes aqui que, olha, parece que não é ele. Querido, em nome de Jesus, você não vai repreender nele, na presença dele, porque ele está ali com a consciência, ele vai falar: você está doida? Como é que você está dizendo que eu estou endemoniado? Então você vai orar esta oração de guerra sem a presença da pessoa por perto. Caso contrário, ela vai passar a olhar para você e falar: ué, tá louco? Tá louca? Então você vai se reservar num lugar e você vai fazer uma oração de guerra e vai repreender o mal que está influenciando, oprimindo e levando aquela pessoa, né, que está te oprimindo a ser liberta agora. Você vai fazer uma oração de repreensão, dizendo: em nome de Jesus, eu repreendo o mal que está tomando os pensamentos, as emoções, o espírito dessa pessoa que eu amo e que eu entendo pela palavra de Deus que a minha luta não é contra ela. Querido, então a gente tem que se fiar nessa palavra e orar a Deus as coisas que devemos orar, porque senão a gente se perde e a gente perde tempo buscando coisas de Deus que Ele nunca disse que daria, e aí a gente vai sofrer, vai se frustrar, se decepcionar, e muita gente inclusive abandona Deus simplesmente, sabe por quê? Porque não sabe orar. A palavra de Deus diz: vocês não sabem orar como convém. É por isso que o Espírito Santo precisa interceder por nós, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 8, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar ao Pai. Se você orar a palavra de Deus, já é certo que está certo. Agora, na dúvida, ora e pede ao Espírito Santo, dizendo: Espírito de Deus, eu não estou sabendo de que direção tomar. Ele está dizendo assim para Deus: Senhor, se, na dúvida, se eu realmente fiz o que estão falando que eu fiz, porque Davi estava sendo acusado, estava sendo condenado por coisas que ele não tinha feito. Simplesmente inventar uma mentira a respeito dele, aumentar uma situação. Você já passou por isso? Duvido que não. Todos nós passamos de uma forma ou de outra, uma situação em que alguém nos calunia, mente a nosso respeito, trata-nos com indiferença, amplia situações a nosso respeito de coisas ruins que podemos ter feito para causar ainda mais estrago. E o Davi está orando assim: Deus, se eu realmente fiz, porque chega uma hora que você ouve tanto a mentira, e dizem que uma mentira muitas vezes repetida pode até chegar a se tornar verdade no inconsciente das pessoas. Então você precisa orar como Davi orou e dizer: Senhor, se eu realmente fiz uma dessas coisas que eles estão dizendo, se eu, né, ele fala assim, logo eu, que poupei, né, o inimigo quando estava à minha espreita, será que eu ia fazer mal para alguém de maneira inocente? A pessoa não fez nada para mim, eu iria lhe fazer o mal? Se eu fiz, Senhor, então que o inimigo me alcance, que ele me reduza a pó, que ele me jogue pelo chão e eu perca toda a esperança. Mas, Senhor, se eu não fiz isso, então que o Senhor desça na terra e me livre do mal, e que o Senhor desça na terra, e que o Senhor venha fazer justiça, porque Tu és o Deus justo sobre todas as nações. Então faça essa oração hoje. Sabe, estão te acusando, estão te caluniando, ou então você já nem sabe mais o que pensar. Faça essa oração: Deus, será que é verdade o que estão falando de mim? Senhor, será que aquilo do que me culpam e me acusam é real? Porque se Deus disser sim, é verdade, o que você vai fazer? Você vai pedir perdão a Deus. E você vai procurar a pessoa para quem você possa ter feito algum mal, vai pedir perdão para ela. E tendo feito isso, querido,
o Senhor te abençoará. Ah, mas a pessoa não me perdoou. Hebreus 12 diz assim: naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos. Naquilo que depende de você. Realmente descobriu, fiz mal para a pessoa, falei mal, fiz aqui, olha, me arrependo. Se arrepende, pede perdão a Deus, porque você pecou contra Deus. E pede perdão à pessoa. Às vezes a gente fala assim, eu peço perdão para Deus e a pessoa deixa para lá. Se você tiver acesso, vá até essa pessoa e peça perdão. Eu tenho certeza que na maioria dos casos você vai encontrar reconciliação. Mas esteja aberto para reconhecer o teu erro. Provérbios 28, 13 diz, o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. É disso que eu estou falando com você. Deus quer te dar graça, misericórdia, Deus quer te colocar um escudo. Sabe, Deus quer ser aquele que não vai deixar com que o inimigo prevaleça contra a tua vida. Porém, se você perceber que no teu coração há algo mal, reconheça. Peça perdão a Deus. Ele vai te ouvir. Ele vai te ajudar a deixar. E você vai receber misericórdia e graça em tempo oportuno. E o Senhor vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém? Recebe e toma posse dessa palavra. O Senhor é contigo em nome de Jesus. Olha, que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica no centro da cidade de Rolândia, na Santos Dumont, 1075. Você quer saber mais informações do programa, das nossas atividades na igreja, quer falar com a gente? Você pode entrar em contato lá no 43 30 15 27 27, é o telefone da secretaria. Você pode também entrar em contato com as redes sociais da igreja e do programa Em Frente, também com o nosso WhatsApp, que é o 43 99147 5007. Mais uma programação aqui se encerra. Eu te espero na próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe demais e não esquece que eu te amo em Jesus. Tchau!